TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro. E você vai ver a seguir. Homem acusado de estuprar filha de apenas 11 anos é preso em Petrópolis. Grupos manifestam pedindo a intervenção militar após o resultado das eleições de 2022. Pontos de apoio são reabertos devido à chuva constante em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Um homem de 35 anos, acusado de estuprar a filha de 11 anos, foi preso na terça-feira no Mourém, Petrópolis. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo crime de estupro de vulnerável. O crime contra a criança de 11 anos aconteceu em março de 2021, enquanto ela e o pai assistiam a um filme. Na tentativa de que não fosse descoberto, ele ameaçou a criança dizendo que a mataria caso ela contasse a alguém. Após a prática do crime, a vítima apresentou comportamento suicida e agressivo. Em janeiro deste ano, ela fugiu de casa e, ao ser encontrada pela família, ela contou sobre os abusos para a mãe. A mãe da vítima, então, foi tirar satisfação com o agressor, que deu um golpe com um capacete contra a criança. Por conta da agressão física, a menina fraturou um dos dedos, já que ela tentou se defender, e o acusado ainda ameaçou atear fogo na casa e disse que, se fosse preso, mandaria matar as duas. Larissa Martins, de volta aos estúdios. A chuva contínua que começou na terça-feira em Petrópolis deixou a Defesa Civil de Petrópolis em estágio de atenção. E como há previsão de mais chuva, pelo menos até o fim do dia de hoje, o órgão decidiu abrir pontos de apoio em 5 regiões da cidade que registraram altos índices de acumulados pluviométricos. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Em 2022, as chuvas causaram o maior desastre socioambiental já registrado no município de Petrópolis. Vidas, imóveis e lembranças foram levadas pela força da água nos meses de fevereiro e março. E 9 meses após a tragédia, os moradores de Petrópolis precisam lidar novamente com o medo, devido à chegada do período de chuva. Desde terça-feira, há registro de chuva fraca moderada sem trégua na cidade imperial. É muito medo. Qualquer chuva, tá todo mundo com medo, entendeu? Qualquer trovoada, a gente levanta de manhã e vê o clima-tempo, já vê que está chovendo, parece que é um trauma, uma coisa que é um terror, é uma tristeza sem fim, uma frustração, é um vazio imenso, que eu sinto e todo mundo lá naquele morro lá sente, e todo mundo aqui, né, nos lugares, Morro de Oficina, a tragédia foi muito mais forte em todos os lugares, cara. Que eu, como motorista, eu vejo como é que foi a tragédia. Onde eu vou, eu vejo barranco caindo, Cara, a tristeza, a vontade é ir embora da cidade, mas a gente não tem como ir embora da cidade. O motorista de aplicativo Marcelo Alexandrino perdeu amigos e 2 casas nas tragédias deste ano. Atualmente, ele vive em um imóvel por meio do aluguel social, na região do São Sebastião. Mas o medo continua presente, tendo em vista que nesta quarta-feira, um dos alertas da Defesa Civil foi justamente para o São Sebastião. É um sentimento de abandono, mas de tristeza junto, né, cara? De tristeza porque parece que vai passando e vão esquecendo, né? Fazem na hora, né? Naquele calor ali fazem, mas depois, né? Vai ficando mais... Vamos ficando para trás, né, cara? Vamos ficando sendo esquecidos. Espero que lembre da gente que essa chuva esse ano não vê igual, cara. Porque já tá assustando. Os moradores das regiões do Vila Felipe e Chácara Flora também foram orientados a se deslocarem até o ponto de apoio, na Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bom Tempo, caso se sintam inseguros ou a chuva fique ainda mais intensa. De acordo com a presidente da Associação de Moradores do Vila Felipe, o espaço foi aberto à população ainda na manhã de quarta-feira. A gente fica muito apreensiva, né? Que desde ontem, né, que começou a chuva, a gente fica muito nervosa, ansiosa, porque passa toda a trajetória novamente na nossa cabeça. Um sentimento assim de, ai meu Deus, será que vai acontecer de novo?
Mas hoje, assim, hoje eu estou mais tranquila porque já foi aberto o ponto de apoio com uma certa antecipação, que se as pessoas não estiverem seguras, eu peço, por favor, para vocês se dirigirem ao ponto de apoio. Além do Vila Felipe e Chácara Flora, a Defesa Civil de Petrópolis abriu pontos de apoio nas regiões do Quitandinha e Independência. A orientação é que os moradores que vivam em área de risco ou que não se sintam seguros, que se dirijam aos abrigos. Além disso, o órgão ainda informa que todas essas regiões atingiram acumulados pluviométricos superiores a 120 milímetros, o que ocasiona em risco geológico. A previsão é da continuidade desta chuva ao longo do dia de hoje, com intensidade de chuva fraca a moderada por todo o período. A manhã de hoje foi movimentada em diversas regiões do país com manifestações de pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e pedem por intervenção militar. Em Petrópolis, a manifestação aconteceu próximo ao Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, o Batalhão Dom Pedro II, na Vila Militar. Dezenas de pessoas se reuniram nesta quarta-feira para se manifestar na Rua Duque de Caxias, na Vila Militar, em Petrópolis. Mesmo embaixo de chuva, os presentes cantaram o hino nacional e pediram por intervenção militar e federal após o resultado das eleições do último domingo. Enquanto mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil! A manifestação pedindo por intervenção militar é inconstitucional. É muito comum que intervenção militar seja confundida com intervenção federal, que é autorizada pela lei brasileira em condições específicas para controlar uma situação que deveria ser de responsabilidade do governo. Nós estamos aqui deixando bem claro o que o povo quer e o povo clama, que é a intervenção federal. A gente conta com as Forças Armadas nesse momento, para que elas possam vir em nosso auxílio, né? Ser contra a censura, ser contra um STF altamente manipulado, essas eleições, ninguém concordou com essas eleições, basta você ver as manifestações no Brasil inteiro. Então todo mundo, eu vim do Rio para manifestar esse desejo de liberdade, que a gente não pode ter comunismo aqui não. Nós não podemos aceitar o que aconteceu. É uma coisa absurda, estamos todos aqui, queremos um Brasil melhor, queremos um Brasil para toda essa nação maravilhosa. Manifestações como esta pedindo a intervenção militar estão acontecendo em todo o país. Vestindo verde e amarelo, os grupos manifestam contra o resultado das urnas eletrônicas do último domingo, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. Um bandido, um ladrão vai assumir a presidência da República? Não vai. Todo mundo que está aqui é brasileiro. Ninguém está aqui por partido político ou por algum político, ou um candidato, nada disso. A gente está aqui pela liberdade. Liberdade. Estão cessando a nossa liberdade. E, infelizmente, não tem mais para onde recorrer. Então, a nossa última solução é essa. É pedir socorro ao Exército, às Forças Armadas, porque não tem mais para onde ir. A gente está sendo cessado. Toda a nossa liberdade está sendo cessada. Direito de expressão acabou no Brasil, não tem mais. O povo brasileiro está insatisfeito com tudo que está acontecendo. As corrupção, essas coisas todas. E nós não queremos ser governados por bandidos. Desde a noite de terça-feira, a pedido do 32º Batalhão de Infantaria Leve, a CPTRANS sinalizou o fechamento dos 2 acessos à Vila Militar próximo às cancelas. Por isso, os motoristas precisaram utilizar vias alternativas. A entrada dos manifestantes no terreno do batalhão não foi permitida e, por isso, o protesto foi feito em frente à cancela. Nós temos orgulho desse momento que nós estamos vivendo. É o melhor momento que o país está vivendo, de nós colocarmos o nosso coração para fora, para todo mundo ver os nossos desejos. Nós queremos liberdade, nós queremos justiça, que a justiça seja feita. Brasileiro de verdade, que honra a tua pátria, honra a tua bandeira, vem aqui independente de sol ou chuva, e não podemos aceitar mudar a cor da nossa bandeira, tomar nossa liberdade, roubar nossas famílias, invadir nossas casas. Eu sou brasileiro. Da BR-040, todos os pontos que estavam bloqueados pela paralisação dos caminhoneiros, que havia começado na madrugada da última segunda-feira, já estão liberados de acordo com a Concer. O quilômetro 793 em Juiz de Fora, único que ainda estava fechado, foi liberado em ambos os sentidos por volta das 8h40 da manhã desta quarta-feira. E você vai ver depois do intervalo. Chuvas provocam ocorrências graves na BR-040.
Manifestações dos caminhoneiros seguem pelo terceiro dia em diferentes regiões do país. Dia de Finados é celebrado com missas em Petrópolis. Bremil Supermercados promove feira de artesanato na próxima sexta-feira. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A chuva provocou ocorrências graves na rodovia BR-040 hoje, na altura de Petrópolis. Em uma delas, um caminhoneiro morreu após perder o controle da direção e colidir contra um barranco. A repórter Larissa Martins tem mais informações. De acordo com a Concer, concessionária que administra a BR-040, um caminhoneiro morreu na altura do quilômetro 94 na descida da Serra de Petrópolis, no sentido Rio. Segundo a concessionária, a vítima colidiu contra um barranco. Além disso, a chuva intensa das últimas horas provocou a queda de uma árvore na subida da serra, sentido Juiz de Fora, no quilômetro 97. Houve ainda deslizamentos de terra nos quilômetros 92 e 83. Equipes da Concer já atuaram nesses trechos que foram sinalizados. A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade, pois as pistas estão escorregadias devido à chuva. A Defesa Civil informou que não houve registros de deslizamentos por conta das chuvas desta madrugada. Além disso, nenhuma sirene foi acionada, já que elas são focadas em chuvas mais intensas, com registros de 40 milímetros em uma hora. Para que as sirenes sejam acionadas, a Defesa Civil avalia o volume de chuva que ocorreu nos últimos dias na localidade e também a previsão para as próximas horas. Ainda segundo a Defesa Civil, desde terça-feira está sendo registrado em média 10 a 15 milímetros em uma hora, ou seja, não atende os critérios de mobilização de sirenes. Mas a Secretaria permanece em estágio de atenção e monitora as condições climáticas. O idealizador do projeto Vigilantes da Chuva se pronunciou sobre o assunto. O nível de saturação do solo já está muito alto e o que mais nos preocupa é que a chuva não para, embora ela tenha diminuído um pouco de intensidade, talvez amanhã ela pare, mas os níveis dessa região agora já tem lugares que atingiram mais de 200 milímetros de chuva e isso é uma situação extremamente perigosa em termos de regiões de áreas de risco para deslizamento. Ao longo da tarde, os acumulados pluviométricos apresentaram leve redução, com exceção do Alto da Serra, que apresentou alta. Os maiores volumes de chuva até 5 horas da tarde foram registrados no São Sebastião, com 177,6 milímetros em 24 horas, no Independência, com 151,5 milímetros, Alto da Serra, 150 milímetros e Independência, com 151 milímetros. As manifestações realizadas por caminhoneiros em rodovias federais começaram a perder força na tarde e noite de terça-feira. Apesar disso, hoje, 17 estados brasileiros ainda apresentavam algum tipo de ocupação. Nesta quarta-feira, as manifestações pelas rodovias permanecem em todo o país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 631 pontos de interdição foram desfeitos pelos agentes. Mas em 15 estados, os bloqueios permanecem. A última atualização da Polícia Rodoviária Federal indicou 98 pontos de interdição e 52 pontos de bloqueio.
De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, pode haver um risco de desabastecimento caso não haja a liberação das rodovias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária oficiou os Ministérios da Saúde, Justiça, Casa Civil, o Ministério Público Federal e outros órgãos para garantir o fluxo de insumos de saúde, mesmo com as interdições. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2.000 infrações foram realizadas por conta dos bloqueios, totalizando mais de 18 milhões de reais em multas aplicadas. Nas rodovias que cortam o Rio de Janeiro, apenas pontos de concentração foram registrados. Nos quilômetros 197 em Queimados e 311 em Resende, os manifestantes estão às margens da rodovia e não impactam no fluxo dos veículos. Nos quilômetros 63 e 70 da BR-101 em Campos dos Goytacazes, o trânsito também não é afetado pelas manifestações realizadas. Para marcar o Dia de Finados, a Diocese de Petrópolis realizou 2 missas hoje na Igreja do Sagrado para receber os fiéis. As missas no Dia de Finados normalmente acontecem na capela do cemitério municipal do centro de Petrópolis, mas por conta da chuva, este ano, elas aconteceram na Igreja Sagrado Coração de Jesus. O Dia de Finados remete ao luto, à saudade e a homenagens aos mortos. Em Petrópolis, a preservação dos que já se foram e a saudade foi celebrada durante as missas, que destacou também a importância de celebrar a vida. É celebrar a nossa fé, é celebrar a vida, celebrar a ressurreição, celebrar o amor de Deus que está muito além até mesmo da morte e celebrar o amor que nós sentimos pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos e que nunca queremos esquecer. Queremos guardar no nosso coração o nome, queremos guardar os ensinamentos daqueles que partiram. De forma religiosa ou não, os mortos são lembrados de forma especial neste dia. O Dia de Finados foi instituído no século X. Na época, no dia 2 de novembro de 998, foi sugerido que todo ano, naquele dia, as orações seriam dedicadas às almas daqueles que já se foram. Neste ano, Petrópolis perdeu muitas vidas. Além dos 2 anos de pandemia da Covid-19, que levou 1.727 vidas petropolitanas, a cidade também foi cenário da maior tragédia ambiental da história. Foram 241 vidas perdidas nas chuvas de 15 de fevereiro e 20 de março. Deve ser mais celebrado ainda, né? A nossa fé deve ser mais afirmada porque foram muitas pessoas que foram perdidas, né? E nós trazemos então feridas em nosso coração, né? Nós trazemos, e as famílias que perderam de modo especial, elas trazem um vazio, né? Mas é claro que esse vazio é insubstituível porque amamos, né? E as pessoas, elas não estão mais nesse mundo físico junto de nós, mas em nossa realidade da fé, elas permanecem. Mesmo com chuva durante todo o dia, o cemitério do centro da cidade recebeu muitos visitantes neste Dia de Finados. Todos os cemitérios foram preparados pela prefeitura nos últimos dias. O governo municipal informou que equipes da Condep fizeram a limpeza das sepulturas, capina e pintura. A CBTrans reforçou a sinalização próximo aos cemitérios. Mais uma edição da tradicional Feira de Artesanato do Bremil Supermercados será realizada na próxima sexta-feira, dia 4 de novembro, no estacionamento da loja da Avenida Condessa do Rio Novo, no centro de Três Rios. O espaço reunirá inúmeros artesãos locais que terão a oportunidade de mostrar e comercializar os produtos feitos por eles. A feira funcionará das 10 horas da manhã às 6 da noite. O espaço é disponibilizado gratuitamente aos cerca de 20 artesãos. Na feira são vendidos doces e produtos de decoração em geral. E você vai ver depois do intervalo. Quinta-feira também promete ser chuvosa em Petrópolis. Espetáculo Diário do Último Ato chega a Petrópolis nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Número de empreendedores cresce no Brasil, mas muitos não regularizam os negócios. Espetáculo que conta a história de Lampião é realizado em Três Rios. O Correio Petropolitano na TV volta já.
Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Nos dias 4, 5 e 6 de novembro, vai ser realizado no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis, o espetáculo do Diário do Último Ato da Companhia Plumbia. A partir desta sexta-feira, os petropolitanos vão poder vivenciar os últimos momentos da vida de Flor Bela Espanca, no espetáculo Diário do Último Ato, no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis. A apresentação é realizada pela Companhia Plumbia. A dramaturgia de Ronaldo Ventura é inspirada em cartas e diários da poeta, e a atriz Ana Cecília Reis promove um encontro íntimo com a plateia. Esse espetáculo, ele narra os últimos momentos da poeta portuguesa Flor Bela Espanca. Ele foi contemplado pela Bolsa Jovens Criadores de Portugal e também ganhou o prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura na categoria Teatro em 2019. Antes de chegar em Petrópolis, a apresentação passou por Macaé e Rio das Ostras. O objetivo do espetáculo é fazer o público sentir a intensidade vivida pela personagem, como artista e como mulher. É um espetáculo que está em circulação através do Retomada Cultural, que é um edital da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. É muito gratificante estar realizando essa temporada. E a Flor Bela Espanca, ela é uma poeta que merece ser sempre revivida e relembrada. A classificação é de 14 anos e os ingressos já estão disponíveis para serem retirados gratuitamente pela plataforma Simpla. Todas as apresentações acontecem às 7 horas da noite. É um espetáculo que, para quem a conhece, acaba sendo uma linda homenagem e, para quem não conhece, é uma forma de proporcionar uma experiência da vida dessa poeta, uma forma de começar a entendê-la melhor e a conhecer também um pouco da sua literatura. O empreendedor se tornou tendência no mundo. Com a retomada econômica no pós-pandemia, muitos brasileiros tiveram coragem de se tornar empreendedores. Mas a maior parte deles não regularizou os negócios, o que pode prejudicar a empresa futuramente. Entenda o porquê na reportagem de Rafaela Cordeiro. O tema empreendedorismo já está no cotidiano dos brasileiros. Entre adultos e jovens, a iniciativa é normalmente tomada por aqueles que sonham com uma maior satisfação profissional. De acordo com os recentes levantamentos feitos pelo Sebrae e pelo próprio governo federal, o empreendedorismo no Brasil vem crescendo muito nos últimos anos, impulsionados pela retomada econômica pós-pandemia, quando muitos ficaram desempregados e tiveram coragem de empreender. Mas apesar do crescimento, a maior parte desses empreendedores não regularizaram seus negócios para exercer a função, o que pode ser prejudicial para o próprio dono e os empregados da empresa futuramente. Pode ter acontecido das pessoas empreenderem de forma informal, sem necessariamente formalizar um negócio. Então, como era um momento de crise, onde as pessoas de incerteza não sabiam o que aconteceria, elas podem começar uma atividade, mas não necessariamente formalizar, montar uma empresa, criar um CNPJ, gerar impostos, obrigações que uma empresa tem. Então, porque os números mostram uma constante na abertura de empresas, que dá uma média de 4 mil empresas, microempreendedoras individuais em Petrópolis. De acordo com o Sebrae, regularizar o seu negócio como microempreendedor é fundamental porque não apenas garante menos tributação nos impostos e maior confiança nos clientes, mas também permite que exista controle mais otimizado das finanças, mais garantias sobre o trabalho e melhor aproveitamento de oportunidades. Formalizar uma atividade é extremamente importante porque abre portas, Você pode comprar com o CNPJ, comprar mais barato, pode vender para outros negócios,
você vai estar pagando os seus impostos, que pode ser um benefício para você, que dentro dos impostos do microempreendedor individual, você contribui para o INSS, que futuramente, numa necessidade, você pode usufruir desse benefício, a partir do momento que você se torna um segurado do INSS. Então, estar formalizado, estar na formalidade traz muito mais benefício do que não estar. Né? Você pode comprar com CNPJ, vende com CNPJ. Então, você aumenta a sua rede de possibilidades de comercializar e de prestar serviço. Segundo dados do Portal do Empreendedor, aproximadamente 3.360.000 novas empresas foram abertas em 2022, somadas aos quase 20 milhões de negócios que estão em funcionamento no Brasil. E apesar de os dados de 2021 e 2022 ainda não terem sido computados, o portal aponta que o ano de 2023 vai trazer desafios econômicos, principalmente se levarmos em conta que neste ano o Brasil passa por mais uma eleição, o que também interfere na economia. Mesmo com esse forte crescimento, o Brasil ocupa a posição da 6ª maior proporção da população adulta que não é empreendedora, mas pretende abrir um negócio nos próximos 3 anos. O ranking é liderado por Angola, com uma taxa de empreendedorismo potencial de 83%, seguido por Cazaquistão, com 59%, e pelo Kuwait, com 58%. A gente entende que muitas pessoas enxergam uma oportunidade, começam a trabalhar, depois elas pensam em como se formalizar, né? Às vezes formaliza, o negócio começa a crescer e só depois elas vão buscar essa formalidade. Muitas vezes isso acontece de uma forma externa. O próprio mercado exige que ela se formalize. Então, não necessariamente ela está se formalizando porque ela deseja, mas porque o mercado pede. Para quem gosta de musical, já pode se programar porque vai ter início neste fim de semana o espetáculo Lampião em Lamparina de Areia, no Rio de Janeiro. Mas a programação não para por aí. No dia 14 de novembro é a vez de 3 Rios receber as apresentações. O espetáculo Lampião em Lamparina de Areia é um musical que conta a história de uma trupe de teatro que resolve contar a história de Lampião de acordo com o que ouviram falar. O que eles não sabem é que a nova integrante da trupe é, na verdade, a filha do Lampião. A partir dessa premissa, a história se desenrola trazendo na composição o regionalismo nordestino da história contada, desenvolvendo também em cada espectador o senso moral do perigo de ouvir somente uma parte da história. A gente fez uma versão dessa peça em 2019. A gente remodelou ela todinha, que a gente falou assim, não, 2019 ela ficou muito fria, eu acho que a gente tem que trazer mais pessoalidade para isso. E aí a gente passou agora no edital Retomada Cultural, né, pela Secretaria de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente conseguiu essa verba para fazer, falou assim, não, vamos remontar tudo, vamos mudar figurino, mudar cenário. Atualmente o espetáculo está em fase final de montagem para ser apresentado em 3 Rios no Teatro Celso Peçanha e no Rio de Janeiro nos teatros Guinol, Tijuca e Gonzaguinha. O espetáculo vai ser adaptado tanto para o palco quanto para a rua e conta com uma equipe de profissionais formada por artistas do interior, valorizando a cultura local. O musical visa a diversidade, por isso 80% do elenco é formado por negros, 70% por homossexuais e 60% moradores da periferia. O intuito é unir a história dos atores e dos personagens. A produtora conta que essa é uma oportunidade para que os artistas locais sejam vistos e valorizados. A gente só é valorizado quando a gente começa a aparecer. A gente está procurando por conta própria para que assim a gente consiga a valorização de uma forma melhor, né? Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos 24 99240 2500 ou 24 99276 1157. Os ingressos vão ser vendidos no local da apresentação e também de forma online. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Para quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia já informou qual será a previsão do tempo. Nova Friburgo amanhece com céu nublado e chuva. No período da tarde e noite, ela se intensifica. As temperaturas variam entre mínima de 6 e máxima de 13 graus. Em Teresópolis, a previsão é de chuva moderada forte durante todo o dia. Em alguns momentos do dia, o céu ficará nublado. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 6 e máxima de 15 graus. Já em Petrópolis, as pancadas de chuva começam pela manhã e perduram durante toda a tarde e noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 17 graus.
A situação da quinta-feira em Paraíba do Sul é parecida. Chuva moderada forte durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Pátio do Alferes, amanhã será de céu nublado e chuva fraca. No período da tarde, as pancadas de chuva começam e devem aumentar ainda mais à noite. As temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 19 graus. E em Três Rios, a quinta-feira será chuvosa durante o dia e noite. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 11 e máxima de 18 graus. Os ventos nos municípios citados serão fracos a moderados. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.